que a volta no mundo corporal, né, igual eu disse anteriormente, que o momento da concepção, esse espírito ele é designado a habitar um corpo, né, no qual ele vai nascer. Essa perturbação vai crescendo à medida que esses laços fluídicos vão se estreitando. Aí, né, ele perde, igual você disse agora, igualmente, toda a consciência de si mesmo e não começa a recobrar as ideias, senão no momento em que ele se dá, né, por entre o número dos vivos, né, como diz Kardec, a criança respira. Tá, qual que é o objetivo dessa perda, né, dessa consciência? Por que que o espírito encarnado, ele perde essa lembrança, então, até do seu passado? Ale, é muito importante essa pergunta, porque como você falou na abertura, muitas pessoas que às vezes não são espíritas, ou que às vezes são espíritas, mas não se aprofundam no estudo da doutrina, eles questionam isso. Por que se perde a lembrança? E acham que isso seria injusto. Então, vamos ali desenrolar, falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que pensar e tem que ter em mente: tudo é por conta da bondade e da benevolência e da sabedoria divina. Em todas as obras que a gente procura na codificação e pesquisa sobre o assunto, eles reforçam isso, né? Imagina agora uma situação. Se nós não esquecêssemos, né? Se nós nos lembrássemos do passado, quantas encarnações nós já tivemos? Dá para imaginar? Em milhões de anos. Quantas experiências? Imagina como seria perturbador agora nós estarmos, além de lidar com as nossas dificuldades de hoje, das nossas tendências, dos nossos anseios, das nossas dúvidas, do nosso dia a dia, ainda ter a memória, a lembrança, a vivência vindo à tona de todas as vivências passadas. Pensando que hoje é o nosso melhor ponto. Então, no passado, se hoje eu sou um espírito ainda de terceira ordem, num estado, né, imperfeito, que comete erros, que mesmo desejando bem tem tendências que não são boas, imagina o que a gente não fez. Imagina você ficar vindo à tona essas lembranças desagradáveis de nossas próprias experiências. Agora imagina se nós tivéssemos a lembrança do passado da nossa vida, imagina nós também teríamos da vida dos nossos próximos. Estaríamos eu e você aqui conversando, eu olhando para você e tendo a lembrança de tudo também que já passou com você, como espírito, né? Ou com as pessoas que a gente se relaciona. E isso não seria justo. Então, é só para a gente tentar refletir no oposto, se tivesse essa lembrança, como seria. Mas vamos lá. No Evangelho, é muito interessante, ele fala sobre a necessidade, né, desse esquecimento, porque quando, por exemplo, uma mãe recebe um filho nos braços, aquela própria figura infantil, ela demonstra, né, o corpo físico uma certa debilidade. Isso desperta na mãe uma meiguice, uma ternura. Muitas vezes, esse espírito que está sendo recebido nos lares, eles são algozes passados, eles são desafetos, eles foram inimigos, eles podem ter sido os causadores, né, que nos proporcionaram situações difíceis, ou nós podemos ter proporcionado a eles situações difíceis. Então, o Evangelho fala nesse capítulo, que é lá no Bem-aventurados os puros de coração, sobre a necessidade desse esquecimento, porque cada vez que chega uma criança no lar, o esquecimento proporciona ser recebida com muito amor, né? Agora, tem uma coisa muito importante que fala ali também, nós vamos desenvolver ao longo da nossa conversa, é que esse esquecimento, ele é transitório. Nós vamos, daqui a pouco, trabalhar sobre isso. E que é primordial, porque significa que o ser, a cada vez que ele renasce, ele está com uma nova oportunidade. Ele é como um recomeçar.
Ele pode, como Kardec diz, ele pode seguir e andar de cabeça erguida. Porque se nós lembrássemos, como eu disse agora há pouco, de tudo que nós fizemos, nós nos envergonharíamos. Vamos pensar na nossa vida aqui. Nós, nesse período que nós estamos estagiando nessa existência, nós já cometemos atitudes que não foram legais, não foram boas. E quando a gente lembra de uma atitude não legal, uma desagradável que a gente fez, imediatamente a gente é tomado por uma sensação e por uma impressão completamente desagradável. A gente dá vontade de se esconder, de apagar aquilo, da gente não ter vivenciado. Isso aqui, nesse estágio que nós temos aqui desse período dessa encarnação. Imagina, mas aí eu tento superar tudo isso para seguir adiante. Eu guardo ali num cantinho da minha memória, tento não vivenciar novamente aquilo para seguir adiante. Então, quando a gente nasce novamente numa nova experiência, nós estamos com a oportunidade de vivenciar um novo começo, sem se envergonhar do passado, sem deixar que as nossas atitudes nos prejudiquem. E para também ser mais justo no nosso livre-arbítrio. Kardec diz, os espíritos dizem, né, que vem para nós, que quando nós temos o esquecimento do passado, o espírito é mais dono de si mesmo. Ele não está vinculado àquele medo, olhar as pessoas com reservas, né? Ele já está ali para desenvolver, e isso não prejudica a sua vida de relação. Quando vai falar nesse capítulo que você disse, retorno à vida corporal, fala novamente da sabedoria de Deus, que ele permite que um véu, né, vá encobrindo certas coisas, que aqui, novamente, poderia nos fazer mal. Também ele fala que a recordação, em outra obra, seria bem penosa, porque iria somar com as angústias e as tribulações do presente. E ali no que é o Espiritismo, Kardec faz uma colocação para que nós possamos assim refletir. Se os sofrimentos dessa vida agora parecem longos, imagina se lembrar do sofrimento de todas as experiências passadas. Se você quiser, você me interrompe, tá, Alê? Senão eu ligo a metralhadora e vou seguindo. Sai de casa, fica tranquilo. Imagine, assim, se nós, quando a gente pensa, por que não ter a lembrança? Por que nós não lembramos? Nós, nesse instante, a gente só quer lembrar de coisas boas. A gente fica pensando só nas lembranças, assim, que pudessem nos ajudar. Mas não foi sempre bom. Não daria para você ter a lembrança e filtrar somente as que eu escolhesse, né? Seriam as lembranças de tudo. Seriam as lembranças de todos os nossos momentos tristes, de angústias, de discussões, de brigas, de aprendizado, porque foi através das atribulações que a gente ali acabou aprendendo. Então, acredito que para essa sua questão, basicamente, é isso que eu tinha pensado.